Hoje a gente vai dar uma passada geral por um recurso relativamente novo no iOS e no iPadOS, que já foi levado também ao macOS, que é o tempo de uso, que serve para a gente controlar o tempo de uso que a gente está fazendo de aplicativos, limitar o uso de algumas categorias deles, mas principalmente é nessa área que pais podem fazer o controle dos iPhones e iPads dos seus filhos, que é a parte mais importante de todas. Então é por meio do tempo de uso que você vai fazer o seu controle parental dos dispositivos Apple dos seus filhos, inclusive, como eu falei também, de Macs. Este vídeo aqui tem o apoio dos nossos amigos da Go Imports. Bom, você já sabe que a Go Imports é um dos melhores lugares para você comprar Macs e outros produtos Apple a preços justos no Brasil, mas a boa notícia é que agora eles estão expandindo bastante a linha de produtos disponíveis lá no goimports.com.br, entre eles trazendo produtos de marcas consagradas como Garmin e Microsoft Surface e também linhas de câmeras profissionais da Canon, Nikon, Sony e também a linha GoPro. E a melhor dica que eu posso dar para vocês aqui hoje é que qualquer compra feita na Go Imports até o final deste mês, ou seja, até o dia 31 de março de 2021, vai concorrer automaticamente ao sorteio de um PlayStation 5. Então é só comprar qualquer produto lá na Go Imports e você está automaticamente concorrendo a um PS5. Bom demais, né? É só passar lá na goimports.com.br, o link está aí na descrição do vídeo. E mais uma vez, obrigado a Go Imports pela parceria e mais um vídeo aqui do nosso canal do Mac Magazine. Vamos lá. Bom, espero que vocês estejam sentados aí, porque tem bastante coisa para a gente conhecer aqui sobre esse recurso chamado tempo de uso. A gente chega a ele, é claro, abrindo aqui os ajustes e rolando até tempo de uso, que fica logo abaixo ali de não perturbe. E eu acho esse nome, para começar aqui o nosso papo, um pouquinho esquisito, porque ele diz muito mais respeito a essa área superior do tempo de uso, que te indica o tempo que você tem despendido no seu iPhone, no seu iPad, no seu Mac e o que você tem feito no seu dispositivo. Então a base dele é apresentar o seu tempo de uso, mas os outros recursos que estão ali embaixo, eles dizem respeito também ao tempo de uso, porque é uma forma de você justamente limitar o seu tempo de uso ou do seu filho. Então logo ali no topo vocês vão ver que ele está indicando todos os dispositivos, ou seja, isso daqui é um somatório de todos os meus dispositivos Apple que estão logados no meu ID, e isso está assim porque aqui embaixo eu estou com a opção sincronizar entre dispositivos ativada, que fala que você pode ativar isso em qualquer dispositivo que tenha iniciado uma sessão no iCloud para relatar o seu tempo de uso combinado. Então, se você ativar isso daqui, ele vai sincronizar o seu tempo de uso pelo iPhone, pelo iPad, pelo Mac, etc. Então, esse daqui é um combinado de dados. Ele fala que minha média diária de uso de todos os meus dispositivos está agora em 10 horas e 32 minutos, uma queda de 20% nos últimos 7 dias. E eu posso tocar aqui em ver todas as atividades para adentrar as estatísticas do meu tempo de uso. Então ele fala ali por dia da semana o quanto que eu estou usando o aparelho. Eu posso tocar em um dia específico para ver as estatísticas desse dia. Na parte inferior, logo abaixo do dia, a gente vê a intensidade de uso por hora. E a gente também já vê ali embaixo a divisão por categorias de aplicativos e temos então aqui embaixo os aplicativos mais usados. E vocês podem ver que eu estou demonstrando isso daqui pelo meu iPhone, mas o aplicativo mais usado hoje ali com 2 horas e 42 minutos é o Microsoft Edge do meu Mac. Eu tenho trabalhado hoje praticamente o dia inteiro no Mac, então vocês já vão ver aqui que ele está sincronizando. Esse daqui não é o Edge do iPhone, é o Edge do Mac. E eu posso tocar nele também para ver mais informações sobre esse aplicativo específico aqui. E ali embaixo ele já dá a opção de adicionar um limite para esse app, que a gente vai chegar já já. Então vamos voltar aqui. Essa é a questão da lista dos aplicativos mais usados. Depois a gente tem ativações, que é a quantidade de vezes que eu peguei no meu dispositivo ou que eu sentei no meu Mac, me loguei, enfim. Quantas vezes que você ativou o uso de um determinado dispositivo ou aplicativo. Temos também notificações. Só hoje eu já recebi 280 notificações. Se eu tocar aqui na segunda-feira, são 1.516, sendo 471 do Slack, que é o sistema de comunicação interna do Mac Magazine, 191 do WhatsApp. E aí é outra forma também de você entender esse uso que você faz do seu iPhone, do seu iPad, do seu Mac, porque ele lista aqui de uma forma muito simples. Pô, você está recebendo 191 notificações do WhatsApp. Será que não é legal tocar no WhatsApp e ajustar diretamente por aqui os ajustes de notificações dele? Ele já dá essas informações e já permite que você tome providências em cima delas com apenas um toque. Então tudo isso daqui, como eu falei, é a área de tempo de uso, de estatísticas, que você já pode usar esses dados para fazer algumas coisas. Mas a gente vai entrar agora aqui de fato nos recursos que estão envolvidos nesse ecossistema do tempo de uso. Primeira coisa, logo aqui embaixo, usar código de tempo de uso é uma coisa que eu recomendo que vocês ativem e que vocês coloquem inclusive um código diferente do que vocês usam para desbloquear o aparelho, porque muitas vezes você pode, por exemplo, emprestar o seu iPhone para o seu filho, que certamente já sabe qual é o seu código de desbloqueio, mas o código de tempo de uso tem que ser diferente para ele não burlar
mudar as restrições que você estabelecer aqui nessa área. Então é só tocar aqui em usar código de tempo de uso, definir um código de 4 dígitos simples aqui e vai ser a partir daqui que todas as configurações referentes ao tempo de uso vão ficar protegidas por esse código de 4 dígitos. E vocês podem ver lá embaixo também um botão de desativar o tempo de uso, porque o meu já está ativado, mas na primeira vez que você for ativar isso daqui, você vai passar por um breve assistente e uma coisa fundamental nessa hora é você indicar se o iPhone que você está configurando o tempo de uso é seu, do pai ou do responsável, ou de uma criança, que pode ser um adolescente também, eles chamam de criança, mas isso abrange crianças e adolescentes. E isso é fundamental no caso do tempo de uso, porque a configuração do tempo de uso vai mudar bastante se você estiver configurando um iPhone, um iPad ou um Mac para o seu filho, para uma criança ou um adolescente, e eu vou explicar isso em mais detalhes a seguir. Vamos entrar em repouso. Esse é o primeiro recurso do tempo de uso que permite que você agende horários para ficar sem usar o dispositivo completamente. Durante o repouso, apenas os apps permitidos e ligações telefônicas estarão disponíveis. Então, ativando o repouso, que é baseado aqui em uma hora inicial e uma hora final, é, como o nome já indica, a hora de repouso, a hora que esse dispositivo não deve mais ser utilizado, com apenas algumas exceções de aplicativos e de ligações, que pode ser uma coisa urgente, e você pode personalizar aqui tanto para todos os dias, de uma hora tal para uma hora tal, ou você também pode personalizar por dias. Então, quem sabe no fim de semana você quer configurar um repouso diferente dos dias úteis, é por aqui que você vai fazer isso. Então, repouso é uma coisa geral em todo o iPhone, iPad ou Mac. Seguindo em frente aqui, vamos para limites de apps, que é similar ao repouso, mas aqui fala especificamente sobre apps. Ele permite que você defina limites diários para categorias ou apps específicos também, como vocês vão ver, que você deseja gerenciar no MacBook Pro e no meu iPhone, que são os dois dispositivos que estão sincronizados neste momento aqui. Os limites são redefinidos todos os dias à meia-noite. Então vamos adicionar um limite aqui e vocês vão ver que a gente entra numa lista de categorias de apps que você pode expandir também. Então em redes sociais eu posso expandir ele pela setinha e eu vejo todos os aplicativos que eu tenho no meu iPhone e no meu Mac e também no iPad, se fosse o caso, que estão dentro dessa categoria de redes sociais, ou eu posso tocar na bolinha à esquerda para marcar toda a categoria de redes sociais. Então vamos fazer este exemplo aqui. Eu quero criar um limite para aplicativos de redes sociais, vou tocar em seguinte, e é aqui que você vai definir qual é o tempo diário, quanto tempo que você quer permitir que a pessoa, seja você mesmo ou seja o seu filho, utilize aplicativos de redes sociais. No meu caso vai ser 2 horas por dia aqui. Nesse caso ele já está pré-definido para todos os dias, mas de novo, tal como o repouso, a gente pode tocar em personalizar dias e definir limites diferentes, quem sabe para sábado e domingo, como você quiser. É só tocar em adicionar aqui e a gente tem ali a primeira configuração de limites de apps para redes sociais. Eu também posso, por exemplo, adicionar um limite, vamos entrar aqui em entretenimento e eu vou tocar em YouTube e vou tocar também em podcasts, vou dar seguinte, vocês vão ver aqui, nesse caso aqui vão ser, na verdade, 3 horas para YouTube e podcasts, todos os dias também eu posso adicionar e você vai começando a construir aí uma lista de limites que você vai estabelecer ou por categorias ou por apps. Mas deixa eu reconfigurar isso daqui para vocês entenderem como que a coisa funciona na prática. Eu vou apagar esses 2 limites que eu criei aqui e vou adicionar aqui um limite fictício, por exemplo, aqui nas redes sociais para o Telegram. Um aplicativo que eu uso bastante aqui, vou tocar em seguinte e vou definir aqui um limite bem baixo para ele, que eu sei que já foi extrapolado hoje, de 5 minutos, por exemplo. Então, Telegram limitado a 5 minutos todos os dias, vou voltar aqui para minha tela inicial e olha o que aconteceu com o ícone do Telegram ali no meu dock. Ele está agora um pouco escurecido, o que indica que ele está supostamente inacessível. Se eu tocar nesse ícone, ele me barra aqui o limite de tempo, me informa que eu já atingi o limite para o Telegram e eu posso dar OK para voltar para minha tela inicial e aceitar esse limite, ou no caso aqui, que eu sou o dono dessa conta, eu posso ignorar o limite pedindo mais 1 minuto para me lembrar desse limite em 15 minutos ou ignorar totalmente o limite por hoje e voltar a utilizar o Telegram normalmente. Por que que eu posso fazer isso? Porque eu sou o dono desse aparelho aqui e eu que defini esse limite. A ideia aqui é que você tenha uma conscientização, uma autoconscientização do quanto que você está utilizando os aplicativos que você definiu aqui no limite de uso. Porém, e aí entra uma daquelas primeiras restrições que eu falei, diferentes para iPhones, iPads e Macs de crianças e adolescentes. Se você tiver configurado o iPhone, o iPad ou o Mac do seu filho com o tempo de uso, o máximo que ele vai poder fazer é adicionar 1 minuto uma única vez
num aplicativo que tiver tanto o repouso quanto o limite de app estabelecido. Ele pode ganhar mais 1 minuto, uma única vez, para fazer uma última coisa, sei lá, de se despedir de alguém no WhatsApp, se você limitou o uso do WhatsApp. E pronto, depois a única coisa que ele pode fazer é pedir a sua permissão para obter mais minutos ou horas de uso daquele aplicativo, e você pode autorizar isso remotamente pelo iPhone, que controla o compartilhamento familiar onde está inserido esse dispositivo do seu filho. Então é uma forma muito boa de os pais ou responsáveis controlarem o uso dos dispositivos dos seus filhos por meio de apps ou de horários específicos. Então posso ignorar aqui o limite de uso e ele vai abrir o aplicativo para mim normalmente aqui. Vamos voltar aqui, eu vou apagar agora então esse limite. Essa é a forma então que você tem para fazer limites por apps ou categorias específicas. Depois a gente entra em limites de comunicação que se aplicam a telefone, mensagens, FaceTime e contatos do iCloud. E a comunicação com números de emergência conhecidos e identificados pela sua operadora é sempre permitida, vale notar isso. Então, na área de comunicação permitida, durante o tempo de uso, eu posso deixar ele setado para todos, então ele pode se comunicar com quem quiser. Você pode colocar contatos ou grupos com pelo menos um contato, e aí eu tenho que atualizar outros dispositivos usando o iCloud para o tempo de uso para conseguir usar essa opção aqui, ou apenas os contatos que estão cadastrados no aparelho, que é uma opção também muito boa para pais e responsáveis. A pessoa só pode se comunicar com os contatos que tiverem cadastrados aqui. Isso lembrando novamente telefone, FaceTime, mensagens e outros contatos do iCloud. Ou seja, se for WhatsApp ou Telegram, por exemplo, isso daqui não se aplica e aí você tem que definir um tempo de uso específico para aquele aplicativo aqui. O que tiver dentro do universo Apple vai ser afetado por esses limites aqui de comunicação. Então essa é a comunicação permitida durante o tempo de uso, e durante o repouso você tem uma opção à parte para definir quando ele estiver em repouso, se ele vai poder se comunicar com todos ou apenas com contatos específicos, e que você pode escolher nessa lista. Então quando ele entrar em repouso você pode configurar, não, só quero que agora o meu filho possa se comunicar conosco, com os pais, ou com parentes, ou talvez com os amigos mais próximos deles. Você vai definir essa lista aqui. Então, limites de comunicação separados para durante o tempo de uso e durante o repouso é aqui. Seguindo em frente, sempre permitido é basicamente o que você considera uma lista de exceções de todo o tempo de uso aqui. É aqui que você vai definir quais são os contatos e os apps que são sempre permitidos, independente de você estar usando o tempo de uso ou não. E vocês veem que por padrão ele vem com contatos marcado como todos. Eu posso aqui de novo definir contatos específicos, e na área de apps permitidos ele vem por padrão somente com telefone. Esse você não pode tirar, mas você pode tirar, se você quiser, os outros 3 padrões, que são mensagens, FaceTime e mapas. E aqui é muito simples, eu quero permitir que ele utilize o 1Password tanto no Mac quanto no iPhone. É só tocar ali no mais, ele já vai para a lista superior, mas eu não quero que ele acesse o mapas, é só remover ali da lista. Então essa é uma lista da exceção aqui, o que ele vai bypassar, o que ele vai ignorar. Todas as outras regras que você definiu aqui para o tempo de uso são as coisas que sempre vão estar permitidas no dispositivo que você estiver configurando. E voltando aqui, a gente chega à última área do tempo de uso, que é uma área bastante grande ainda, que é conteúdo e privacidade, e você tem que ativar as restrições ali em cima. Aliás, essa área específica aqui antes ficava fora do tempo de uso, ficava em ajuste geral, restrições, se eu não me engano, a gente chegava justamente a essa tela aqui, que agora está dentro de conteúdo e privacidade no tempo de uso. Então a gente tem a primeira área, compras no iTunes e App Store. Você pode permitir ou não aqui que sejam instalados apps, apagados apps e feitas compras dentro de apps, bem como se ele vai exigir a senha do ID Apple ou não. Então é só tocar aqui, não quero permitir que o meu filho compre nada dentro de um app. É só chegar aqui e marcar não permitir nessas restrições aqui, é muito simples. Depois, apps permitidos, também você pode desativar aqui determinados apps que você não quer que sejam abertos de jeito nenhum. Restrições de conteúdo, a gente pode ativar classificações para músicas, podcasts, notícias, videoclipes, filmes, programas de TVs, livros e apps também, tudo com base em classificações indicativas. A área também de clipes de apps, conteúdo da web é muito importante, ele tem acesso restrito, eu posso limitar sites adultos ou simplesmente definir alguns sites específicos que meu filho vai poder acessar, é por aqui que você vai fazer isso. Conteúdo de buscas na web também você pode permitir ou não, linguagem explícita, configurações de jogos aqui numa área de Game Center, todas as restrições de conteúdo você vai configurar por aqui, vale entrar em cada uma dessas áreas para definir o que você vai permitir ou não para o seu filho. Depois a gente entra na área de privacidade, então você pode definir aqui também acesso a dados de privacidade no seu iPhone com base em serviços de localização, contatos, calendários, lembretes, fotos, compartilhamento de localização, compartilhamento de Bluetooth, microfone, reconhecimento de fala, publicidade e também mídia e Apple Music.
Depois a gente entra na última área, que é permitir alterações. Então isso daqui é muito importante, desativar basicamente tudo para impedir que o seu filho, por exemplo, altere o código do aparelho, altere detalhes da sua conta, dados celulares, ele não vai poder desativar os dados celulares se você botar aqui não permitir. Limite de volume de sons, se você quiser estabelecer um limite de volume, você também pode negar aqui. Não perturbe ao dirigir, provedor de TV e atividades de apps em segundo plano. Então vocês estão vendo aqui que é muito controle que você pode ter tanto sobre o seu dispositivo próprio, mas principalmente também sobre o dispositivo do seu filho, seja ele uma criança ou um adolescente. E de novo eu lembro dessa opção aqui embaixo de sincronizar entre dispositivos. Então uma vez que você fez isso para a conta do seu filho, ela vai ficar sincronizada se ele tiver um iPhone, um iPad ou um Mac. Isso vai ficar automaticamente sincronizado entre todos os dispositivos e você, se você fizer essa configuração remota pelo seu dispositivo do pai ou da mãe, você pode controlar e dar permissões remotamente pelo seu próprio iPhone, inclusive vendo esses gráficos também de tempo de uso do seu filho, quantas horas ele ficou no aparelho, que aplicativos que ele está usando e até com quem ele está se comunicando. Então vamos aproveitar e ver aqui no Mac como que funciona essas configurações aqui. É basicamente a mesma coisa, só que com uma interface adaptada para o Mac. Então aqui no Mac, obviamente, a gente vai abrir as preferências do sistema e a gente tem essa área aqui de tempo de uso, que vocês vão ver que é bem similar ao que a gente estava vendo no iPhone. Logo de cara a gente tem os gráficos aqui de uso da mesma forma, que estão sincronizados entre todos os dispositivos, ou então você pode obter detalhes específicos de um ou de outro. Acabou de ser atualizado aqui, 2h58, é a hora deste momento aqui, eu posso ver os outros dias da mesma forma. E aqui à esquerda eu tenho o controle de notificações, ativações e todos aqueles recursos que a gente passou agora, como repouso, limites de apps, comunicação, o que é sempre permitido, que são aquelas exceções, e toda a parte de conteúdo e privacidade, que está separada aqui também por algumas abas de conteúdo, lojas, apps e outros. Então todas as opções estão realmente aqui. A gente também tem essa área de opções aqui, que é onde você ativa a sincronização entre dispositivos ou você define um código de tempo de uso, que é importantíssimo, principalmente se você estiver configurando um device do seu filho. Enfim, eu tive que até ser um pouco acelerado nesse vídeo aqui, porque era muita coisa para mostrar para vocês, mas eu espero ter dado uma boa noção aí de tudo que é possível de fazer dentro desse universo do tempo de uso. Às vezes é uma opçãozinha ali nos ajustes que você nunca entrou e nunca parou para analisar com calma o que ela pode te oferecer em termos de recursos, e a ideia desse vídeo foi isso daqui, abrir os seus olhos para o que você pode configurar no seu aparelho, tanto em prol do seu bem-estar, né, do uso mais saudável dos seus dispositivos, mas principalmente, mais uma vez, em termos de controle parental. Espero que vocês tenham curtido essas dicas aqui. Se sim, deixa um joinha aí, não esquece de compartilhar o vídeo com parentes e amigos, e a gente se vê muito em breve de novo. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.